Qual o outro grupo de palavras que pode ser utilizado como coesão lexical? As metonímias. O que são as metonímias? São palavras que ela tem proximidade de sentido ou dependência de sentido com outra. Eu faço uma substituição por uma outra palavra que tem uma relação de sentido, uma proximidade ou uma dependência de sentido entre elas. Mas eu entendo que você está falando dessa anterior por causa dessa proximidade de sentido ou por causa dessa dependência. Então isso seria basicamente a metonímia. Vou dar um exemplo aqui de metonímia. A música do Belchior do Fagner, um verso da música do Belchior do Fagner, que é a música Mucuripe, que diz assim, ó: as velas do Mucuripe vão sair para pescar, vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Então, as velas do Mucuripe é um processo metonímico aqui. Por quê? Porque não são as velas de um barco que vão sair sozinhas para pescar, não, é o barco inteiro. Mas, ao citar velas que têm uma proximidade de sentido com um barco, eu sei que ele está se referindo a barco. É uma forma muito elegante de se expressar, por isso que metonímia é uma figura de linguagem das mais expressivas que existem. Então, a metonímia, ao contrário do que se pensa, ela não serve só para a poesia, não. Ela tem uma função coesiva também. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Um acidente entre dois caminhões causa 2,3 km de lentidão no quilômetro 108 da rodovia Presidente Dutra. Bom, 2,3 km de lentidão, bom, não é lentidão. Lentidão é um efeito. Na verdade, o que causou foi congestionamento, né? Excesso de veículos. Esse excesso de veículos causou o quê? Uma lentidão. Então eu peguei o efeito, que é a lentidão, pela causa que é o excesso de veículos, o congestionamento. Então, como há uma proximidade, uma dependência de sentido aí entre elas, eu entendo uma pela outra. Bom, são muitos casos de metonímias, eu não vou entrar nessa seara agora aqui nessa aula, porque é um assunto amplo, é um assunto que daria uma aula inteira aqui, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que ela também tem essa função de coesão, de estabelecer coesão. Vamos ver um exemplo aqui de como ela poderia estabelecer coesão. Nos teatros improvisados e escolas de todo o mundo, onde quer que anoiteça e peças sejam encenadas, as peças de Shakespeare falam às pessoas do coração das pessoas. Olha só que interessante. Neste período foram feitas várias repetições, teatros, peças, pessoas, né? Muitas repetições. Como que se resolve isso? Com metonímias, não um caminho, né? É uma possibilidade. Então, vamos ver aqui, ó. Nos teatros, palcos improvisados e salas de aula de todo o mundo, onde quer que o sol se ponha e os panos se levantem, as personagens de Shakespeare falam ao homem do coração da humanidade. Percebeu aí como foram estabelecidos vários processos de metonímias para não serem necessárias as repetições? Vamos ver aqui primeiro, ó. Nos teatros, aí ao invés de repetir teatros de novo, nos teatros improvisados, palcos improvisados. Palco se refere a teatro, nós sabemos. Por quê? Porque existe uma relação de dependência, né, entre palco e teatro, uma relação de proximidade. Então, quando se refere a palco, eu sei que está falando de teatro, porque o palco é uma parte do teatro, né? Então, uma parte, da parte pelo todo. Então eu fui utilizado um processo metonímico ali para não ter que repetir teatro. Então vamos lá, nos teatros, palcos improvisados e salas de aula de todo mundo, onde quer que o sol se ponha e os panos se levantem, para não ter que dizer que peças sejam encenadas, os panos se levantem, também é outro processo de metonímia. Por quê? Pano se levantar é uma espécie de consequência de uma encenação, não é? Ao ter a encenação, vai ser necessário que se levante o pano. Em alguns teatros eles abrem lateralmente, em outros o pano se levanta, né? Aí está se referindo ao levantar do pano. Então, ao levantar o pano quer dizer que vai ocorrer uma encenação ali, né? Então, a consequência da encenação é o pano ser levantado. A causa pelo efeito, digamos assim, né? Da encenação da peça. As personagens de Shakespeare, ao invés de usar peças de Shakespeare de novo, utilizou o que? Outro processo metonímico, as personagens. As personagens, elas são partes das peças, né? Partes pelo todo. Falam ao homem, ao invés de falam às pessoas, falam ao homem, se referindo ao que? A todos os homens, mulheres, todos os seres humanos na face da Terra. E para não ter que repetir do coração das pessoas,
do coração da humanidade, que é o concreto pelo abstrato, né? Humanidade é um termo abstrato para se referir ao homem, é um termo mais abstrato. E no caso anterior, ao homem, quando se refere ao homem, ainda com letra maiúscula, para querer dizer que a todos os seres humanos da face da Terra, é um processo de utilizar um termo singular pelo plural, todos os homens, né? Então também é um processo metonímico. Então você viu que com metonímia você consegue resolver o problema da repetição que destrói a coesão.